Imagine um domínio que não cabe em mapa nenhum, um reino onde a realidade não se mede por relógios nem se delimita por fronteiras. Ali, o tempo não corre como corre aqui, ele se curva diante de algo maior, como se toda a existência estivesse em perfeita harmonia com a eternidade. Nesse cenário que as escrituras chamam de céu, há seres espirituais que não dependem de matéria para existir. Eles não são mito, nem poesia simbólica apenas para impressionar a mente humana. São criaturas reais dentro da narrativa bíblica, agentes de um mundo invisível que toca o nosso mundo com uma precisão que muitas vezes só percebemos depois. Entre esses seres, destacam-se os anjos, mensageiros do Criador, poderosos, misteriosos, e ao mesmo tempo profundamente ligados ao desenrolar da história humana. Quando pensamos no início de tudo, tendemos a imaginar apenas Deus e o universo em formação, luz, mares, firmamento, terra, vida brotando. Mas a Bíblia insinua que, desde os primórdios, o céu já estava habitado por seres que contemplavam a obra do Senhor. E há um momento emblemático em que essa cena parece se abrir diante de nós, quando Deus declara, com majestade e intenção, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1, 26. É como se o texto nos permitisse ouvir um eco de conselho divino, e imaginar a atmosfera do céu diante desse anúncio. A criação do ser humano não surge como um detalhe periférico, ela se ergue como um ato central, carregado de propósito, e testemunhado por aqueles que já serviam ao Criador antes de nós. Mas afinal, quem são esses seres celestiais? O que define a sua essência? Por que a Bíblia fala deles com tanta frequência, desde Gênesis até o Apocalipse? Para tocar essas perguntas, precisamos reconhecer uma coisa: o mundo espiritual não é uma extensão do nosso mundo físico, como se fosse apenas uma dimensão invisível da mesma matéria. Ele é uma realidade distinta, com regras e dinâmica próprias, subordinado completamente à soberania de Deus. E é por isso que, ao falar de anjos, nós inevitavelmente nos aproximamos de um mistério, o mistério de criaturas que não compartilham das nossas limitações, mas que, mesmo assim, interagem com a nossa história. O Salmo nos convida a contemplar essa grandeza, chamando os anjos ao louvor: louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todos os seus exércitos, Salmos 148, 2. Note a força dessa imagem: não é um ou outro ser isolado, mas uma multidão organizada, um exército celestial inteiro, engajado numa adoração incessante. Isso nos mostra que os anjos não existem para ocupar um espaço decorativo no céu, como figuras de pintura antiga. Eles são apresentados como servos ativos, plenamente conscientes, criados para glorificar a Deus e cumprir ordens com precisão e fidelidade. Em Jó, esse véu se levanta ainda mais. Deus, confrontando a limitação do ser humano, pergunta ao patriarca: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó 38, 4-7. Esse texto é impactante porque sugere que, no exato momento em que o universo tomava forma, havia filhos de Deus celebrando. Muitos intérpretes entendem essa expressão como uma referência aos seres celestiais, incluindo os anjos. Ou seja, antes de haver humanidade, havia uma comunidade espiritual que contemplava a glória do Criador e reagia com júbilo ao nascimento do cosmos. A partir daí, fica mais fácil compreender por que os anjos aparecem como parte essencial do cenário bíblico. Eles são seres criados por Deus, dotados de inteligência, vontade e poder, mas totalmente dependentes do Senhor. Não são deuses menores, nem rivais em potencial. São criaturas. E, como criaturas, encontram seu sentido mais profundo em obedecer, adorar e servir de acordo com a vontade daquele que os trouxe à existência. A Bíblia também os descreve como espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Essa frase, por si só, revela algo extraordinário: embora os anjos pertençam ao reino celestial, há uma ligação direta entre a missão deles e o destino do povo de Deus. Eles servem dentro do plano redentor, atuando como instrumentos da providência divina. Isso significa que a história da salvação, do início ao fim, não se desenrola apenas com personagens humanos, ela tem bastidores espirituais, e os anjos fazem parte deles. Ao longo das Escrituras, percebemos que existe organização e hierarquia na esfera angelical.
A Bíblia menciona seres com funções distintas, arcanjos, querubins e outros tipos de mensageiros. Um exemplo marcante é Miguel, frequentemente retratado como líder e defensor. Em Apocalipse, vemos uma cena de guerra cósmica, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, Apocalipse 12, 7. O texto não trata isso como uma metáfora suave, mas como um conflito espiritual real, um choque de lealdades e propósitos, onde Miguel se destaca como comandante das hostes fiéis. Além de Miguel, a Escritura menciona querubins em contextos ligados à santidade e à presença divina. Após a queda do homem, em Gênesis, Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. É uma imagem que comunica duas verdades ao mesmo tempo: Deus é santo e não pode ser tratado com banalidade, e o acesso ao que é eterno não é algo que a humanidade caída pode tomar pela força. Os querubins aparecem, assim, como guardiões da santidade, como sinais vivos de que há limites estabelecidos pelo próprio Deus. Tudo isso reforça um ponto essencial: o reino espiritual não é caótico. Ele reflete ordem. Ele reflete propósito. Deus não improvisa, ele governa com sabedoria. E se os anjos fazem parte desse governo, é porque foram criados para executar missões específicas dentro de um plano perfeito. Às vezes, nós olhamos para o mundo e vemos apenas confusão, injustiça, dor e caos. Mas a Bíblia nos convida a lembrar que existe um governo invisível, e que a história não está solta, nem abandonada. Ela caminha em direção ao que Deus determinou. É aqui que a narrativa se torna ainda mais intensa, porque a história dos anjos não é somente uma história de serviço e adoração. Ela também envolve conflito, rebelião e queda. E entender esse ponto é crucial para compreender por que existe guerra espiritual, por que existe oposição ao bem, e por que o mal tenta se infiltrar na história humana com tanta insistência. As Escrituras falam de um ser que, em algum momento, ocupou uma posição elevada e gloriosa. Ele é associado à beleza, ao esplendor e a um papel especial na esfera celestial. Muitos identificam esse ser como Lúcifer, portador de luz, cuja história é retratada de modo simbólico e dramático em passagens como Ezequiel 28, 12 a 15 e Isaías 14, 12 a 14. É importante lembrar que esses textos têm camadas interpretativas, mas, dentro da tradição cristã, eles frequentemente são lidos como revelando a dimensão espiritual por trás de figuras históricas. De todo modo, o retrato é claro quanto a uma ideia: havia um ser de destaque, revestido de glória, que permitiu que a vaidade corrompesse o coração. A tragédia começa de maneira quase silenciosa, não com uma explosão, mas com um pensamento. Um desejo. Uma inclinação interior que cresce. O texto sugere que havia perfeição desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Ezequiel 28, 15. E aí surge a pergunta que assombra: como nasce a iniquidade em um ambiente de luz? A Bíblia não satisfaz nossa curiosidade com detalhes filosóficos, ela aponta para a raiz com firmeza: orgulho. Em Isaías, ouvimos o eco desse orgulho em frases que soam como um manifesto de rebelião: subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 a 14. Não é apenas ambição, é usurpação. Não é apenas querer ser grande, é querer ocupar o lugar que pertence unicamente a Deus. Esse desejo não ficou restrito ao interior desse ser. A rebelião se espalhou. E aqui entendemos algo fundamental: anjos não são máquinas programadas. Eles possuem vontade. Dentro do mistério da criação, Deus permitiu que também existisse escolha. E essa escolha foi usada para a ruptura. Uma parte dos anjos foi atraída para a insurreição, e o céu, que era cenário de perfeita adoração, testemunhou uma guerra, uma batalha que não nasceu da fraqueza de Deus, mas da liberdade mal utilizada por criaturas. Apocalipse descreve o desfecho com clareza: o dragão e seus anjos são derrotados e lançados para fora. Apocalipse 12, 8 a 9. Aquele que desejou ser semelhante ao Altíssimo, se torna o adversário, e os que o seguiram se tornam anjos caídos, associados ao engano e à destruição. Esse evento não é um detalhe periférico na narrativa bíblica, ele marca o início do grande conflito espiritual que, de alguma forma, atravessa toda a história humana. A queda não é apenas uma mudança de lugar, é uma mudança de natureza e propósito.
O que antes refletia luz, agora opera em trevas. O que antes era chamado a servir, agora se dedica a corromper. E é nesse ponto que muitos se perguntam, por que Deus permitiria isso? A Escritura não apresenta Deus como surpreendido. Pelo contrário, ela apresenta Deus como soberano, capaz de transformar até mesmo o mal em palco para a manifestação da sua justiça, santidade e redenção. O conflito expõe a beleza da fidelidade dos anjos santos, ao mesmo tempo, revela o horror do orgulho. A queda se torna uma advertência viva, quando a criatura deseja o lugar do Criador, ela caminha para a ruína. Desde então, dois grupos ficam nítidos no cenário espiritual, os anjos santos, que permaneceram leais, e os anjos caídos, que escolheram a rebelião. Os anjos santos seguem obedecendo, adorando e servindo. Os anjos caídos seguem resistindo, enganando e tentando destruir o que Deus ama. E a história humana, de algum modo, se torna um campo onde esse conflito invisível se manifesta. Se você já sentiu que certas batalhas da vida não são apenas emocionais ou circunstanciais, mas parecem envolver uma pressão espiritual, a Bíblia diria que essa percepção não é absurda. Ela afirmaria que há bastidores. Há forças invisíveis. Há disputas que não se enxergam com os olhos, mas que influenciam decisões, movimentos e caminhos. E um dos textos mais impressionantes para ilustrar isso está em Daniel 10. Daniel, homem de oração, passa dias buscando entendimento diante de Deus. E então recebe a visita de um mensageiro celestial, identificado por muitos como Gabriel. Porém, a mensagem vem acompanhada de uma revelação chocante: houve resistência por 21 dias por parte do príncipe do reino da Pérsia, descrito não como um governante humano, mas como uma entidade espiritual que atuava por trás daquela nação. Daniel 10, 12 a 13. Isso abre uma janela assustadoramente realista sobre a guerra espiritual. Existe oposição invisível ao cumprimento de missões divinas. E o próprio mensageiro declara que precisou de auxílio, e que Miguel veio ajudá-lo. De repente, a história humana ganha profundidade, decisões de reinos, mudanças políticas, movimentos históricos, e por trás, uma batalha entre forças do bem e do mal. O objetivo desse relato não é nos levar ao medo, mas à confiança. Porque ele também afirma que a vitória não pertence às trevas. Deus não perde. O Senhor permanece no controle absoluto, e seus propósitos atravessam qualquer resistência. Se um anjo mensageiro enfrentou oposição e mesmo assim chegou, isso significa que nenhum bloqueio espiritual é capaz de impedir o que Deus determinou. Ao mesmo tempo, a Bíblia também registra momentos em que o véu entre o céu e a terra se rasga de forma clara, e os anjos aparecem no palco da história de maneira quase palpável. Em Gênesis 18, Abraão recebe visitantes misteriosos junto aos carvalhos de Manre. Ele os acolhe com generosa hospitalidade, oferece água, descanso e alimento. Depois, percebe-se que há ali uma visita com propósito divino, a promessa do nascimento de Isaque, o filho que parecia impossível por causa da idade avançada de Abraão e Sara. A cena é poderosa porque mostra algo delicado: Deus, que poderia anunciar a promessa com uma voz do céu, escolhe agir por meio de mensageiros. Ele se aproxima. Ele visita. Ele fala. E Abraão, mesmo sem compreender tudo no primeiro instante, responde com reverência. A promessa de Isaque não é apenas o nascimento de uma criança, é o avanço do plano redentor. É a confirmação de que Deus cumpre o que diz, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. E ali, mais uma vez, os anjos surgem como portadores de boas novas, como agentes da fidelidade divina, como sinais vivos de que o céu não está distante. Ele interage. Depois, em Gênesis 32, a história entra em um território ainda mais misterioso. Jacó, tomado por medo e ansiedade diante do reencontro com Esaú, permanece sozinho durante a noite. E então, um homem surge e luta com ele até o amanhecer. A luta é intensa, dolorosa, transformadora. Jacó se recusa a soltar, insistindo por uma bênção. E ao final, o texto revela que aquela experiência era mais do que um confronto físico, era um encontro espiritual, um confronto que reordenou a identidade de Jacó. Seu nome é mudado para Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Esse episódio não glorifica a violência nem confusão, ele revela perseverança.
Revela a fome de Deus. Revela um coração que, mesmo quebrado, insiste: eu não quero seguir do mesmo jeito. Eu preciso de transformação. E nesse cenário, o mensageiro celestial não aparece apenas para falar, ele aparece para marcar a vida de um homem e, por meio dele, o destino de uma nação. Em outros momentos, anjos também atuam como proteção direta. O Salmo 91 traz uma promessa que atravessa gerações: Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os caminhos. Salmos 91, 11. Muita gente lê isso como poesia bonita, mas Atos 12 mostra essa proteção em ação. Pedro está preso, acorrentado, vigiado por soldados, e a execução parece inevitável. A igreja ora. E então, no meio da noite, luz invade a cela, e um anjo do Senhor aparece. As correntes caem, portas se abrem, sentinelas não percebem, e Pedro sai para a liberdade como se o impossível estivesse obedecendo a uma ordem invisível. Atos 12, 6 a 11. Quando tudo termina, Pedro reconhece: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Atos 12, 11. Essa história não existe para alimentar curiosidade sobre o sobrenatural. Ela existe para reafirmar uma verdade: Deus é capaz de intervir. Ele governa sobre ferros, portas, impérios e guardas. Quando ele quer libertar, nenhuma estrutura humana é forte o suficiente para impedir. E, muitas vezes, ele escolhe realizar isso por meio de seus mensageiros. Se até aqui já é impressionante, o auge da participação angelical na história bíblica se manifesta com ainda mais força na vida e no ministério de Jesus. Desde os eventos que cercam o nascimento do Salvador, o céu parece se aproximar da terra de forma inesquecível. O anúncio a Maria é feito por Gabriel, Lucas 1, 26 a 38, e aquele momento simples da vida de uma jovem em Nazaré se torna uma virada eterna: Deus está entrando na história como homem. Mais tarde, pastores nos campos são surpreendidos por luz e glória, e um anjo anuncia boas novas: não temais, vos trago novas de grande alegria, nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, 10 a 11. E, como se o céu não conseguisse conter o que está acontecendo, uma multidão de seres celestiais explode em louvor: glória a Deus nas alturas, e paz na terra. Lucas 2, 14. Perceba, os anjos não roubam a cena de Cristo. Eles apontam para Cristo. Eles celebram Cristo. Eles anunciam Cristo. A missão deles sempre esteve ligada ao plano redentor. E isso continua durante a vida de Jesus. Após os 40 dias no deserto, quando Jesus enfrenta a tentação e resiste ao diabo, os anjos vêm e o servem. Mateus 4, 11. No Getsemane, em sua agonia profunda, a Escritura diz que um anjo o fortalece. Lucas 22, 43. Isso não significa fraqueza em Jesus, significa que o Pai sustenta o Filho no caminho da obediência. O céu acompanha o plano da salvação de perto. Os mensageiros estão presentes nos momentos mais duros porque a obra é grande demais para ser vista como um evento comum. E quando a Bíblia olha para o futuro, para o desfecho da história, os anjos continuam presentes. Jesus ensina, por exemplo, que no julgamento final os ceifeiros são os anjos, encarregados de separar, executar justiça e concluir a colheita do tempo. Mateus 13, 39. No Apocalipse, eles aparecem como instrumentos do juízo, mensageiros que proclamam, executores que cumprem ordens, servos que participam da restauração final. Há visões de anjos descendo com autoridade, selos sendo abertos, trombetas soando, e o mundo caminhando para o momento em que Deus revelará plenamente sua vitória. A mensagem do Apocalipse não é terror pelo terror, é a afirmação de que o mal tem prazo, limite e sentença. A justiça não dorme. A verdade não perde. E a história não termina em caos, ela termina em governo. Ao contemplarmos tudo isso, somos levados a um ponto de reflexão pessoal: se existe um reino invisível tão ativo, tão organizado e tão real, então a nossa vida não é apenas uma sequência de dias aleatórios. Existe propósito. Existe direção. Existe um Deus que governa e que, por amor, escolheu envolver sua criação, inclusive seus mensageiros, na condução do seu plano. Isso não significa que devemos viver buscando sinais e aparições. Significa que devemos viver com fé, com reverência, com coragem e com esperança.
Porque o mesmo Deus que comanda seus anjos também sustenta seus filhos. E aqui vale uma pergunta que toca o coração: quantas vezes você já escapou de algo que parecia inevitável? Quantas vezes você foi preservado de um perigo que nem chegou a entender direito? Quantas vezes um desvio te salvou? A Bíblia não nos manda atribuir tudo automaticamente a anjos, como se qualquer coincidência fosse intervenção sobrenatural. Mas ela também não nos permite reduzir a vida ao acaso, como se Deus estivesse distante demais para agir. Existe cuidado. Existe proteção. Existe direção. E, muitas vezes, essa direção pode envolver forças que não vemos. Se você quer que este tema continue se aprofundando, lembre-se de que o objetivo não é exaltar anjos, mas exaltar o Deus que os criou e os envia. Anjos são servos. Deus é Senhor. Eles são mensageiros. Ele é a mensagem. Eles executam ordens. Ele é o Rei. E quando entendemos isso, a nossa fé fica mais sólida. Porque não estamos adorando fenômenos, nem misticismo. Estamos adorando o Criador que reina sobre o céu e sobre a terra. Por isso, viva seus dias com a consciência de que o mundo espiritual existe, mas não com medo. Viva com confiança. Viva com oração. Viva com obediência. A guerra invisível é real, mas o controle de Deus é maior. O inimigo tenta enganar, mas a verdade liberta. As trevas tentam sufocar, mas a luz prevalece. E no fim, quando tudo for revelado, a história mostrará que o Senhor conduziu cada capítulo rumo ao seu propósito eterno. E se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que foi guardado, direcionado ou livrado de forma inexplicável, deixe seu like e compartilhe sua experiência. Às vezes, aquilo que Deus fez na sua história fortalece a fé de alguém que está passando por uma noite escura. Que a sua vida seja um testemunho de que não estamos sozinhos, e de que o Deus que governa os anjos também cuida de nós. Obrigado por acompanhar até aqui. Que o Senhor te fortaleça, te guarde e te conduza em paz, hoje e sempre. Abraços e fiquem com Deus.